agora vamos para mais uma entrevista internacional e exclusiva. Ele nasceu no antigo Zaire, atual Congo, na África, mas naturalizou-se francês. Foram 13 anos defendendo a seleção da França e disputou as Copas do Mundo de 2002 e também de 2006. Defendeu equipes como Real Madrid, Chelsea, Olympique de Marseille e Paris Saint-Germain. Meu bate-papo é com o ex-meio-campista Makelele. Makelele, grande abraço, tudo bem? Mas que prazer falar contigo. Muy bien, gracias. Que tal tu? Tudo na paz, Makelele, graças a Deus, prazer imenso mais uma vez, eu digo isso falar contigo, mas olha, eu não tenho boas lembranças da seleção da França, viu? Me dá frio na espinha, 86, 98, 2006, vocês em Copas do Mundo sempre ganham da gente, que coisa, eu tenho trauma, viu, Makelele? No, yo respeto mucho, sí. Brasil en equipo estaba jugando contra mi compañero Ronaldo, Roberto, son impresionante jugar en Brasil siempre, estaba muy fuerte que Francia, pero teníamos también suerte de ganar cualquier partido, pero siempre Brasil estaba top de nosotros. Makelele fala que tem muito respeito pela seleção brasileira, que jogou contra os companheiros dele, Ronaldo e Roberto Carlos, que eram extraordinários, e sobre as Copas que os franceses nos eliminaram, ele diz que o Brasil sempre estava melhor do que a França, mas que tiveram a sorte, a felicidade de ganhar, embora o Brasil estivesse sempre acima da seleção deles. Ô Makelele, nós dois temos mais ou menos a mesma idade, você é pouco tempo mais velho do que eu, e na Copa de 86 eu tinha 10 anos. Você um pouquinho mais, e eu chorei muito com a derrota do Brasil naquele 21 de junho de 86, em Guadalajara, no México, na decisão por pênaltis. E você com certeza também se lembra daquele jogaço nos pênaltis, Platini de um lado e Zico do outro, Makelele. Sí, estaba muy joven, claro, que estábamos mirando los dos equipos, los grandes jugadores dentro de los dos equipos, con todos sus jugadores que hacía un partido impresionante, ¿no? A World Cup. Es verdad que nosotros también en Francia tenemos un equipo impresionante, Brasil también, pero en ese time yo creo que Brasil estaba más fuerte que nosotros, Francia, pero no tenía suerte en ese partido porque Francia ganó con Platini, sí, me acuerdo también, estaba muy joven, un niño. E sobre a histórica partida entre Brasil e França na Copa de 86, com a vitória da França nos pênaltis, o Makelele fala que ele era muito novo, mas se lembra bem. E fala o seguinte, tínhamos grandes jogadores nos dois times. Foi uma partida extraordinária e o Brasil tinha um time até mais forte que o nosso, mas não teve sorte naquele confronto. E a França venceu com o Platini. E ele brinca e fala, né, que estava muito jovem ainda naquela época. Ô Makelele, e você nasceu no antigo Zaire, na África, hoje Congo, e foi muito menino ainda para a França, mas desde cedo você tinha o sonho de ser jogador de futebol, Makelele? Sí, porque mi padre estaba un jugador profesional, jugaba en fútbol, jugaba en selección congolesa y él empezó a jugar en Francia. Nos llevaron a Francia y ahí como niño tenía 3, 4 años, empezó a jugar en Francia a la academia. O Makelele conta que desde menino queria ser jogador de futebol porque o pai dele foi jogador profissional, não sabia disso. Ele fala que o pai dele jogou na seleção do Congo, de que eles foram morar na França e ele com 3, 4 anos de idade já começou a jogar nas escolinhas. Mas e a sua infância? Como é que foi, Makelele? Filho de imigrantes africanos? Foi muito difícil para você e para sua família? Como é que era? No, difícil, estaba muy bien. Tenía una educación francesa, iba al colegio y empecé a interesarme en el fútbol porque de principio mi padre no quería que yo juegue en fútbol porque él sabía que hay mucha exigencia en el fútbol. Cuando empezó una ley en el fútbol debe que seguir para ser profesional. Cuando yo le decía a mi padre que yo quería ser futbolista, me decía, no, colegio, yo no quiero ser futbolista, porque él sabía el dificultad que hay, ¿no? En el fútbol de series, de sacrificios, de todo eso, pero
de niño yo soñaba en estar futbolista, ¿no? Entonces me dejó, no me empujó totalmente, pero seguí atrás mía para no hacer error, ¿no? Porque cuando estás joven, claro, tú haces mucho error, pero él estaba encima mía y yo creo que sí, hacía una carrera así es por él, ¿no? Porque él me ayudou muito. O Makelele fala que apesar dele ser filho de imigrantes africanos, não teve uma infância difícil na França, não. Que teve educação francesa, que lá todos têm a oportunidade de estudar em bons colégios, e que o pai dele, justamente por ter sido jogador profissional no Congo, não queria que ele seguisse a carreira no futebol, porque sabia das dificuldades e dos sacrifícios. Fala que o pai dele falava, não, futebol não, vai estudar, menino, vai estudar. Mas o Makelele fala que insistiu no futebol porque tinha esse sonho de menino e que sempre procurou ser correto, sempre procurou errar pouco. E diz que dedica toda a carreira internacional que teve ao pai porque ele o ajudou muito. Estou conversando com o Makelele, meio-campista aquele mesmo, do Real Madrid, do Chelsea, do Paris Saint-Germain e da seleção francesa nas Copas do Mundo de 2002 e 2006. Ô Makelele, você jogou naquele Real Madrid com o Ronaldo? Em 2002 até, quando ele tinha acabado de ganhar a Copa do Mundo, foi eleito naquele ano Bola de Ouro, o melhor do mundo. E quase todos os jogadores estrangeiros que eu entrevisto me falam, o Ronaldo foi o melhor atacante brasileiro. Quase todos falam que o Ronaldo foi o melhor atacante do Brasil que eles viram jogar. Você também vê assim? Você também coloca o Ronaldo Fenômeno como o maior de todos? Por mim, ele sigue el delantero. Por mí, no hay ningún como él. Personalmente es buena persona, personalmente un gran jugador, una persona muy humilde, simpática, una relación con él estaba muy bien. De sonrisa, a entrenar, en los partidos también, pero él siempre me impresionó cuando jugaba, es impresionante porque teníamos un equipo impresionante, ¿no? Como ustedes les estaba diciendo, con Ronaldo, Figo, Zidane, Roberto, Raúl, Flavio Conceição estava comigo em meio centro, pero me diverti muito mais vezes. Makelele fala que Ronaldo foi o maior atacante, que não há ninguém como ele. Ronaldo, ele diz, também era ótima pessoa, muito simpático e um líder. Tinha uma ótima relação com ele. Ronaldo era extraordinário e tínhamos também uma equipe extraordinária. Com ele, Roberto Carlos, Zidane e Figo. E fala que chegou a jogar com outro brasileiro também, com Flávio Conceição, quando o Conceição esteve por lá. E afirma, me diverti muito jogando naquele timaço. E o Roberto Carlos voando no auge da carreira, né, Makelele? Parecia um trator. Ele atropelava ali pela lateral esquerda. É um amigo de sincero. É uma pessoa fantástica. Muy agradable, muy simpático, es una persona que vive su fútbol como una alegría, ¿sabes? Yo creo que no solo él, pero todos los brasileños viven el fútbol como una alegría de la vida. Es impresionante. Siempre estaba hablando, escuchando, hablando de muchas cosas, ¿no? Pero me divertí muchísimo. A nivel futbolístico, me divertí muchísimo con él. Makelele fala que o Roberto Carlos era um jogador fantástico e outro grande amigo que ele fez no futebol. Fala o seguinte, Roberto Carlos vivia o futebol com alegria. Aliás, jogadores brasileiros com quem joguei viviam o futebol com alegria. Estavam sempre falando, escutando coisas do futebol, além de serem muito divertidos também. Ô Makelele, falando em jogadores brasileiros, tem uma lenda que num jogo você chegou pro Ronaldinho Gaúcho, jogando contra ele e falou assim, ó, se você for dar esses dribles de PlayStation aí seus, em cima de mim, eu vou te quebrar e vou te mandar pro hospital. É verdade essa história? Ou é lenda, ou é meme de internet, hein, Makelele? No, es un amigo, es un gran jugador, es uno también que no jugó en Madrid desde hace una historia en el fútbol mundial, en Barcelona, y yo respeto mucho a Ronaldinho, porque es muchísimo buen jugador, pero de un nivel, yo creo que ahora mismo no hay como él. Me alegro cuando sigue siguiendo él
juega con los fútbol de leyenda, con Barcelona, todo eso, pero sigue tener esta cualidad de fútbol, ¿no? De tocar el balón, como siempre dice, el balón es tu amigo, hay que hablar con él, ¿no? Mucho respeto para Ronaldinho, muchísimo. Pero nos peleamos mucho cuando jugaba juntos por el formar, porque ese tipo de jugador es difícil para manejar, ¿no? Bueno, yo aprendí mucho a jugar contra él, contra Rivaldo también, porque Rivaldo también jugaba en Barcelona, e aprendi muito desse cada jogadores. Makelele relembra os duelos com Ronaldinho Gaúcho e diz: o enfrentei muitas vezes quando ele jogava no Barcelona e era muito difícil pará-lo. Aliás, hoje em dia não há nenhum jogador como o Ronaldinho, nenhum que jogue no nível em que ele atuava. Até hoje me impressiono quando vejo jogar nesses times de lendas que fazem partidas de exibição mundo afora. O controle de bola, o passe, a habilidade. Eu costumo brincar dizendo que a bola era amiga do Ronaldinho. Era impressionante o que ele fazia. Respeito demais a história dele, tivemos muitos duelos, aprendi muito jogando também contra o Rivaldo, outro jogador brasileiro, nos tempos em que ele atuava no Barcelona. Era outro jogador fantástico. Estou conversando com Makelele, ele mesmo, meio-campista da seleção francesa, do Real Madrid, do Chelsea e de 2 Copas do Mundo. Ô Makelele, me chamou a atenção o que você disse aí, que você falou que hoje em dia não tem nenhum jogador como o Ronaldinho Gaúcho. Então, isso quer dizer que você coloca o Ronaldinho acima do próprio Messi, ô Makelele? É uma geração diferente, muito diferente. Eu creio que Ronaldinho dava a mano, muitíssimo a mano a Messi quando ele estava em Barcelona. Eu creio que Ronaldo ayudó mucho a Messi a progresar, ¿no? A estar como... Pero Messi sigue uno de los mejores del mundo también, porque es una generación también. Sobre a questão que eu coloquei, né, dele ter dito na resposta anterior que ninguém joga hoje no nível que o Ronaldinho jogou, eu perguntei para ele então se ele estaria automaticamente colocando o Ronaldinho acima do Messi. E o Makelele diz: são 2 gerações diferentes, bem diferentes. Acho que o Ronaldinho ajudou muito o Messi quando ele começou no Barcelona. Deu as mãos para o Messi e foi fundamental no progresso que ele teve ao longo da carreira. E Messi também está entre os maiores da história. Mas, Makelele, era mais bonito ver o Ronaldinho jogar, né, Makelele? O cara era simplesmente um artista em campo. Um magiciano. Un magiciano con balón. Por eso que yo estoy diciendo, los jugadores de este nivel no hay mucho. Ese jugador sale para siglos, yo no sé, siglos, sale 40 años después uno va a salir, yo no sé. Ese es ese tipo de jugador que, por eso que el fútbol es magic, ¿no? Él ponía su magic en el fútbol mundial. O Makelele fala que o Ronaldinho era um magicien, ou seja, um mago da bola. Jogadores desse nível, ele fala, aparecem, não digo nem de 40 em 40 anos, mas aparecem apenas de século em século. Por isso que o futebol é mágico. É por causa desses jogadores que colocam toda essa magia nesse esporte. Ô Makelele, quando você era criança, né, você disse que com 3, 4 anos já estava jogando nas escolinhas, tinha algum jogador brasileiro que você admirava ou você não conseguia acompanhar muita coisa do nosso futebol? Primeiro, eu quando estava niño, eu estava mirando Zico, Sócrates, esse tipo de jogador elegante, com classe, com personalidade, com... estava meu sonho mirando o Brasil jogar em futebol, porque estava um espetáculo. Estava espectáculo. Eu creio que não só eu, há muitos jogadores a minha idade que mirava muito o equipe do Brasil a esta época. Makelele revela sua admiração pelo futebol brasileiro e fala: quando era criança gostava muito do Zico e do Sócrates, jogadores elegantes, com classe e personalidade. Via o Brasil jogar e ficava sonhando, porque aquele era um time espetacular. Não só eu, mas muitos jogadores da minha idade, naquela época, adoravam ver o futebol brasileiro como o futebol de vocês jogava. Makelele, e você enfrentou o Brasil também
naquele mata-mata na Copa do Mundo de 2006, em Frankfurt, naquele 1º de julho de 2006, e vocês venceram, eliminaram o Brasil, 1-0, gol marcado pelo Thierry Henry. E eu fiz uma entrevista recente com o Tostão, e a gente estava falando daquela atuação do Zidane. E até perguntei para ele, Tostão, claro que o Paulo Rossi, em 82, fez 3 gols contra o Brasil, mas em termos de atuação técnica, o que o Zidane jogou de bola naquele dia foi a maior atuação de um jogador contra a seleção brasileira em Copas? E o Tostão falou, foi. Eu tava lá, eu vi de perto, o que o Zidane fez naquele jogo foi um negócio que não existiu. Você jogou com o Zidane 2 Copas do Mundo, muitos anos na seleção, jogaram juntos no Real Madrid. Foi a maior atuação que você dentro de campo viu do Zinedine Zidane, de todas as vezes que você atuou ao lado dele, ô Makelele? No, yo creo que Zidane es un jugador del tipo de Ronaldinho, de Ronaldo, yo creo que es top level. Ese partido me acuerdo que, bueno, no teníamos vergonzoso de jugar contra el Brasil. Sabíamos que iba a ser muy difícil eso. Para mí, debía ser a la final, para mí. Sí. Debía ser a la final, pero nos encontramos a cuartos de final con ellos, uno debe que salir, ¿no? Pero sufrimos mucho, pero teníamos suerte de ganar también porque teníamos también jugadores de personalidad en este equipo. Aguantamos el partido con Brasil, tenemos suerte de ganar y de ir a la final, pero yo creo que podría ser una final muy bonito, ¿no? Para que la gente vea dos equipos que juegan el fútbol de ese nivel a esta época. Makelele fala que Zidane para ele era um jogador como Ronaldo e Ronaldinho, nessa prateleira, no nível mais alto que existe. E naquela partida em que eliminamos o Brasil na Copa de 86, me recordo que entramos em campo sabendo que seria muito difícil vencer o Brasil. Aliás, para mim, a final daquela Copa deveria ter sido entre Brasil e França, mas acabamos nos cruzando antes, nas quartas de final, e um teria que sair. Sofremos muito, mas tivemos a felicidade de ganhar do Brasil, porque tínhamos muitos jogadores de personalidade naquela equipe e aguentamos bem a partida. Com aquela gana de vencer, de continuar na Copa, íamos até a decisão. Mas acho que Brasil e França deveriam ter feito sim a grande final. Teria sido uma linda decisão. As pessoas poderiam ter visto uma decisão entre duas equipes que jogavam um futebol muito parecido. Makelele, naquele ano vocês perderam a final da Copa para a Itália, o último jogo do Zidane, naquele 9 de julho de 2006 em Berlim, e ele foi expulso por causa daquele lance da cabeçada que ele deu no Materazzi. Você dentro de campo viu aquele lance ou só depois na TV? E no vestiário o Zidane pediu a palavra, se desculpou com vocês, ele falou alguma coisa? Não, ele viu na tele, a la cancha no llevé a la tele cuando me enteró que había un problema y cuando vi estaba tarde, ¿no? Porque yo creo que si él se quedaba en el campo, yo creo que ganábamos este partido, seguro, porque Italia estaba ya perdida, cansado, nosotros pujamos, pero yo creo que si jugamos a 11, yo creo que podemos ganar el partido antes de ir a penaltis, seguro. Sí. Pero es el fútbol, hay que aceptar cosas que pasan en el fútbol porque es lo más bonito, pero puede pasar cosas peores también y perder un partido como perdimos en esta final. Sobre a cabeçada do Zidane no Materazzi na final da Copa do Mundo de 2006 entre Itália e França, o Makelele revela que ele não viu na hora o lance, que ele estava em campo. Ele só vai ver depois na TV. E diz o seguinte: creio que se o Zidane não tivesse saído de campo expulso, se tivesse continuado no jogo, teríamos vencido a final e teríamos sido campeões. A Itália estava bastante cansada, empurramos a Itália para o campo dela. Se tivéssemos no 11 contra 11, ou seja, se não tivéssemos com um jogador a menos, penso que teríamos sido campeões e decidido o jogo antes mesmo até da decisão nas penalidades. Mas temos que aceitar, são coisas que acontecem no futebol. Passamos por momentos lindos, mas também por situações difíceis, como a perda daquela final. O Makelele, e o Zidane sempre passou a imagem de ser muito sério, dentro e fora de campo. Mas como é que era o Zidane fora das quatro linhas, no vestiário, na concentração, como que ele era? Não, é uma pessoa alegria, com muita personalidade.
ayudar, un ganador, un trabajador, es un amigo mío, muy bueno mi amigo, claro que debe hacer elogio para él porque nos conocemos mucho, es un amigo de verdaderos. Makelele conta que Zidane sempre foi uma pessoa muito alegre, com muita personalidade e um vencedor. Um grande amigo que fiz. Só tenho elogios para ele, porque nos conhecemos muito e temos uma amizade muito verdadeira. Makelele, e falando da Copa do Mundo do Catar desse ano que está começando, a França, atual campeã, perdeu o Kanté, perdeu o Pogba por lesão, mas teve o Benzema eleito o melhor do mundo, o Mbappé em grande fase, e aqui no Brasil, muitos consideram a França ainda a grande favorita para ser campeã. Você também vê a seleção de vocês, a seleção francesa, como grande favorita, Makelele? Sí. Tenemos una generación muy talento, tenemos capacidad, claro, de ganar la Copa del Mundo en Qatar, pero, como yo he dicho siempre, el fútbol es un ciencia exacto. Debe que demostrar su cualidad. Yo creo que Francia ahora tenía un Lozona, la Copa que no ganó porque había un poquito de problema en el equipo. Yo creo que el seleccionador de Deschamps va a poner las cosas perfectas para que Francia pueda ganar esta competición. Makelele analisa a atual equipe da França. Temos uma ótima geração e com muita capacidade e que podemos ganhar a Copa do Mundo do Catar. Mas como sempre digo, futebol não é algo exato. É necessário demonstrar a sua qualidade nos jogos. A França perdeu alguns campeonatos recentemente porque teve alguns problemas na equipe, mas creio que o Deschamps, nosso treinador, vai reencaminhar as coisas para que possamos ganhar essa Copa. E como você está vendo a seleção brasileira para essa Copa do Mundo do Catar, Makelele? No. Yo creo que Brasil sigue estar dentro del fútbol mundial, sigue siendo uno de los mejores equipos del mundo, ¿no? Yo creo que en el Qatar puede ser que Brasil va a enseñar a todo el mundo que Brasil sigue Brasil, ¿no? Brasil siempre está a las competiciones, siempre está ahí. Yo creo que ahora va a tener posibilidad de demostrar su cualidad de la selección en Qatar, soy seguro. Em relação à seleção brasileira para a Copa do Mundo no Catar, o Makelele fala o seguinte: o Brasil segue na ponta do futebol mundial e sendo uma das melhores equipes. E acho que no Catar o Brasil vai mostrar a todos que segue sendo o Brasil. Tenho certeza que vai mostrar ao mundo toda a sua qualidade e fazer um grande mundial. Makelele, para a gente fechar, te agradecendo demais por esse bate-papo, você sempre na correria, mas gentilmente me atendendo. Onde você está morando hoje, em que parte do mundo e o que você está fazendo? Yo estoy trabajando en Chelsea. Ahora yo vivo en Londres. Sigue viajando un poquito en el fútbol, todo esto con mis negocios también, pero sigue en el fútbol, ayudando al equipo de Chelsea con el entrenador para que el equipo sea competitivo y estamos haciendo un trabajo bueno. Makelele conta que está trabalhando no Chelsea morando em Londres. Diz que andou viajando bastante o mundo pelo futebol devido aos seus negócios e afirma que segue colaborando com o Chelsea e com o treinador para que a equipe seja competitiva e seguem fazendo um bom trabalho. Makelele, muito obrigado pela entrevista. Grande abraço para você, sucesso para a França nessa Copa. Fique com Deus, Makelele. Dale, gracias. Un saludo a los brasileños. Abraço, tchau. Chao. Tchau. Chao. Tchau. Tchau.